E aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo do canal. Inscreva-se nele caso você ainda não tenha feito isso, ative todas as notificações. Fica também o convite para você se tornar membro do canal, por exemplo, no pacote Café Completo. Você participa conosco do melhor curso livre de teologia da internet. Então, venha conosco, vai ser bem legal ter você aqui. Bom, hoje o vídeo, é claro, é do assunto do momento, né? E, na verdade, esse vídeo foi uma sugestão de um amigo nosso, o Léo Maltrapilho, que, aliás, eu indico você a conhecer o seu trabalho. O Léo Maltrapilho é uma pessoa que tem se aprofundado aí no conhecimento teológico e é uma pessoa que trabalha cuidando de gente, que faz um trabalho nesse sentido muito legal, que vale a pena você conhecer. E o Léo, ele me mandou uma mensagem falando: professor, fala alguma coisa sobre esse movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, faça algum conteúdo falando dessa reunião que está acontecendo lá. E no primeiro momento eu estava um pouco por fora, mas parei para dar uma olhadinha, até porque ele mandou essa sugestão há alguns dias. E eu parei para dar uma olhada e vi algumas situações que me fizeram atender a sua sugestão e gravar esse vídeo aqui para a gente conversar a respeito desse assunto. Confesso para você que não é nada que tenha me impressionado, não é nada de novo, não é nada de extraordinário, porque não é um movimento isolado, não é um movimento único e também não é a cereja do bolo, né? Ou a oitava maravilha do mundo contemporâneo. Muito pelo contrário, mas sem dúvida nenhuma é algo do qual nós devemos olhar com uma certa atenção, devemos olhar com um certo respeito também, é claro, e a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Quero falar inicialmente, o primeiro lugar é que há pessoas muito chatas, mas muito chatas, que não é o caso do Léo que me sugeriu esse vídeo, pelo contrário, mas algumas pessoas muito chatas dos setores mais conservadores, que estão em êxtase com esse movimento que está acontecendo lá, pessoas que provavelmente nem oram 10 minutos por dia, falando como é maravilhosa essa reunião de oração que já dura cento e tantas horas, e chatos também do lado progressista, né, de pessoas que estão fazendo ataques e muitas vezes nem conhecem, ou então querendo que tenha alguma coisa a mais do que isso, e alguns que nem procuram esse algo a mais. Enfim, você sabe que a chatice, ela não tem religião, a chatice, ela não tem tônicas teológicas, ela abrange muita gente, como também, é claro, tem gente bacana do lado que está vendo com otimismo isso que está acontecendo, e gente muito legal também, que está fazendo reflexões, apontamentos e críticas muito relevantes que devem ser feitas sobre esse movimento. Quem fica fascinado com isso, seja do lado positivo ou do lado crítico a isso, revela com essa sua atitude um certo desconhecimento da história do cristianismo, principalmente do cristianismo nos Estados Unidos e, consequentemente, no Brasil. Porque é típico do movimento evangélico nos Estados Unidos, aliás, na tradição anglo-americana, né, que começa lá na Inglaterra, vai para os Estados Unidos na época de colônia, mas é típico desse movimento avivamentos periódicos, ou seja, avivamentos com data marcada, avivamentos que de tempo em tempo precisa acontecer e que surge de algum evento, e que surge de uma reunião, e que surge de algum acontecimento, e que ficam horas e horas em devoção, em oração e tal, ou então numa grande evangelização de massas, como foi lá nos grandes avivamentos do século XVIII, e assim, logo depois, esse movimento alcança lá o seu ápice, fica um tempinho nesse ápice e logo depois se torna apenas parte da história, porque nunca vai além desse movimento, desse frenesi, desse êxtase que reúne as pessoas para orar, para interceder, etc. Né?
Também é bom dizer que eu não quero criminalizar ninguém, porque não é para isso, evidentemente, né? Não quero tornar esses jovens vilões de qualquer coisa que seja, porque eles não são vilões, evidentemente. Cada um tem o direito de expressar a sua fé, a sua devoção, a sua oração, da maneira como quer e da maneira como lhe é possível. Então, em princípio, não estão fazendo nada de mal, nada de errado, é claro, mas também provavelmente não estão fazendo nada de muito bom assim para a sociedade, para o mundo, como uma proposta de discipulado de Jesus e tal. Provavelmente é mais um êxtase espiritualizado, que está fazendo bem para eles, provavelmente, se isso for de modo espontâneo, sem alguém obrigando, incentivando em todo o tempo, e daqui a pouco isso deve parar e não deve gerar mais nada além disso. Claro também que eu não estou prevendo o futuro, não estou afirmando o que será amanhã, porque eu também não sei, como ninguém sabe, mas baseado nas experiências históricas, nas experiências do passado, é mais ou menos por aí que a coisa vai caminhar. A igreja no Brasil é uma igreja, em sua grande maioria, que é profundamente influenciada pelos Estados Unidos, pela teologia ou não teologia que é produzida lá, pela espiritualidade que é produzida lá, embora aqui no Brasil raramente você vai ver um movimento como esse que acontece lá, porque isso é uma questão cultural. Isso é uma questão cultural. Lá existe um histórico de movimentos periódicos como esse, o que não acontece aqui no Brasil por uma série de fatores culturais. Geralmente, esses avivamentos norte-americanos, eles são periódicos, eles têm data marcada para acontecer, ainda que surja espontaneamente. Vou explicar isso. Eles são periódicos e de tempo em tempo há um apelo para que algo desse sentido aconteça, e acontece por um tempo e depois se torna apenas história. Isso aconteceu, inclusive, com o movimento pentecostal, né? Que foi o mais consistente desses avivamentos. Mas, mesmo assim, aquele movimento da Rua Azusa, de 1906, durou apenas 3 anos e logo depois, em 1909, já perdeu o fôlego, já se dissolveu, já se descentralizou, cada um foi para um canto e logo aquele grande movimento inicial se tornou apenas parte da história. É um dualismo profundamente, é um avivamento profundamente dualista, como sempre é. Sempre se tem um apelo, lembra-se do pecadores nas mãos de um Deus irado? Pois é, um apelo à fuga da realidade, à fuga do mundo, à fuga dos problemas da sociedade. O Jonathan Edwards, por exemplo, que foi o pregador lá dos pecadores nas mãos de um Deus irado, ele inclusive tinha escravos, né? Ou seja, foi um movimento que não tinha encarnação com a realidade nenhuma, não tinha uma amplitude, algo concreto para a sociedade, para melhorar a vida das pessoas, quase zero, né? É profundamente dualista porque faz um divórcio entre a oração e a intelectualidade, o segmento de Jesus e a justiça social e a encarnação da mensagem cristã com a vida concreta. É um movimento dualista porque ele é ascético, ele entende que a proposta da vida cristã é da reclusão, que também não é novo, muito pelo contrário, da reclusão, do isolamento do mundo, do isolamento da sociedade, que não leva em consideração que Jesus, na oração de João 17, disse: peço não que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? E acaba produzindo um divórcio entre a oração e a vida concreta, como eu acabei de falar, como também é um movimento que produz alienação, que produz isolamento, né? E eu já acho estranho o porquê que numa capela de uma universidade, estudantes não estão estudando e estão há tantas horas lá nesse movimento. Como eu falei, tem o direito de fazer movimento, de orar, de não sei o quê, de ir na capela e tal, mas eu entendo, e a espiritualidade integradora nos ensina, que estudantes honram a Deus e louvam a Deus estudando, para fazer a sociedade uma sociedade cada vez melhor. Em outros momentos, claro, oram e têm a sua devoção.
que pais louvam a Deus cuidando da melhor maneira possível dos seus filhos, que um cozinheiro louva a Deus fazendo uma comida com amor, com carinho, que vai tornar a vida das pessoas uma vida melhor, que os profissionais, um advogado, por exemplo, louva a Deus fazendo aquilo que for o mais justo e lutando para que a justiça aconteça, para que a sociedade seja mais íntegra e seja melhor também. E isso se aplica a qualquer caso, ao motorista que dirige com cuidado para não colocar a vida de ninguém em risco. E assim nós louvamos a Deus no dia a dia, na vida real, na vida concreta, tendo, é claro, todos nós o direito à devoção e à oração, e que são coisas boas, são coisas muito positivas. A Igreja brasileira vê com muita alegria esse movimento, porque, em geral, ela é consequência do cristianismo dos Estados Unidos. Ela adora um movimento de data marcada, tanto é que você encontra aí na internet todo o tempo: hoje é a noite do poder de Deus, noite do avivamento, campanha do milagre, campanha da cura, encontro da resposta e do agir de Deus. Avivamento produzido, avivamento com data marcada, ou seja, avivamento que não é espontâneo e que tenta enjaular a ação do Espírito Santo, que, como o texto bíblico diz, é um sopro que acontece, sopra quando quer, e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, né? Outra coisa é que os avivamentos no Brasil também são dualistas, também se isolam da vida concreta, divorciam a oração da vida real, e também tem essa tônica de uma espiritualidade que chega a ser tóxica, porque acha que o avivamento é quando se ora muito, é quando se jejua muito, é quando sobe muito monte, é quando se tem um super-homem, uma super-mulher espirituais, que são diferentes dos demais, que têm experiências que ninguém tem, que têm espiritualidade que mais ninguém tem, e isso acaba gerando um peso terrível para muita gente. Aliás, Jesus não se encaixaria nesse modelo de avivamento, porque Jesus não ficava horas e horas orando e jejuando. Pelo contrário, ele foi chamado de comilão e beberrão pelos seus opositores, e mais a mais as orações mais profundas, as orações mais íntimas e as orações mais bonitas de Jesus você vê registrado na Bíblia. Provavelmente, se você tentar reproduzi-la, você vai ver que não duraria 5 minutos, não duraria alguns minutos, porque Jesus entende, e ele mesmo falou: ai de vós, não façam como os fariseus. Eu não estou chamando essa moçada lá de farisaica, não, só estou lembrando do versículo em que Jesus diz que eles ficavam impressionados porque oravam muito, oravam durante muitas horas, e Jesus fala para os seus discípulos que não é pelo muito falar que Deus vai ouvir a sua oração e lhe dar alguma coisa por tentar convencê-lo de que ele deve lhe dar. Agora, eu me lembro de algumas situações interessantes, né? Por exemplo, o pai desses avivamentos, que foi John Wesley, que pregava muito, pregava todo dia, que falou em línguas, provavelmente, que teve aquela experiência do coração aquecido lá na rua Aldersgate, no dia 24 de maio de 1738, que levou esse movimento para os Estados Unidos, né? Não foi o único, teve Whitefield e outros nomes ligados àquele movimento, mas o John Wesley é o grande precursor desse tipo de avivamento, né? E é interessante a gente notar que John Wesley, ele era um intelectual. Ele nunca fez um divórcio entre a oração, a devoção e a intelectualidade, e ao conhecimento, e ao aprofundamento no conhecimento, na cultura. Ele era um cara que entendia muito de música, de idiomas, até de medicina ele entendia até de botânica, por exemplo. Era um cara brilhante do ponto de vista intelectual, não era apenas alguém que fazia um movimento, gritava, sapateava e ia embora para casa, de maneira nenhuma. E John Wesley também, ele tinha uma preocupação muito grande
com a justiça social, porque avivamento que não produz vida é apenas êxtase. Avivamento que não produz humanização para quem sofre, para o outro, é apenas visualização e viralização na internet, né? Avivamento que não se preocupa com o outro e com a transformação social do contexto em que está inserido, é apenas catarse, é apenas mídia, e não passa disso, né? E o movimento de John Wesley, ele produziu uma luta constante contra a escravidão na Inglaterra, por exemplo. A luta de John Wesley, o avivamento de John Wesley, produziu uma luta contra as desigualdades que haviam na Inglaterra daquela época, que a gente acha que naquela época já era o país desenvolvido, como é hoje, mas mesmo assim ainda tem desigualdades e tal, né? E isso as pessoas deixam de lado. As pessoas deixam de lado também, quando falam de John Wesley, deixam de lado o fato dele ter dito a seguinte frase: ganhe o máximo de dinheiro que puder, economize o máximo de dinheiro que puder e doe o máximo de dinheiro que puder. Porque John Wesley, que poderia ser um milionário com tudo que ele fez e representou e a longa vida que ele teve, ele estimulava as pessoas a ganhar dinheiro para usar esse dinheiro para o bem comum e não para o seu próprio bem. O mesmo John Wesley chegou a dizer que se quando ele morresse encontrasse no seu bolso mais do que 20 libras, poderiam considerá-lo um falso profeta. Ou seja, alguém que dizia que se ele se favorecesse disso de alguma maneira, poderiam desprezar o que ele falou e o que ele fez. E hoje em dia, não estou me referindo nem a esse movimento, não, mas muitos pregadores no Brasil têm usado isso e feito muito menos de John Wesley, mas muito menos, mas nem se compara, para se autopromover e ganharem altos salários, que John Wesley com certeza condenaria. Quando eu vejo o modelo maior de todos os avivamentos, que é Atos capítulo 2, eu vejo que as pessoas, quando estão tendo aquela manifestação de falar em outras línguas, falam não para se promover, não para se tornarem super crentes, mas para que as outras pessoas compreendam a mensagem de salvação, a mensagem de transformação de vida, ou seja, é um movimento para o outro, não é apenas para si, não é apenas para dentro, mas é, sobretudo, para fora. E quando a gente lê Atos capítulo 2, capítulo 3, 4, você vai ver as consequências daquele avivamento. As pessoas têm tudo em comum, as pessoas repartilham os seus bens para que quem tem nada passe a ter alguma coisa, quem tem pouco possa ter alguma coisa com dignidade, quem tem muito, que era uma exceção, não precisa ficar na pobreza, mas pode ter um pouco menos para que outras pessoas tenham alguma coisa. Não é? Aquele movimento é um movimento inclusivo, é um movimento que atrai estrangeiros, que traz para perto, é um movimento que transforma a realidade daquele contexto, é um movimento que se preocupa com a desigualdade social. E depois ali de Atos capítulo 6, né, porque é o máximo, dali para frente você vê, naquela igreja pelo menos ali, muita daquela problemática de desigualdade social sendo suprida pela ação de uma igreja que era pequena, que era pobre, que tinha muitos problemas do ponto de vista financeiro, mas que tinha integridade no evangelho e com essa entrega, com essa força de vontade, principalmente com essa conexão com o evangelho, porque para eles oração e devoção não divorciava da vida concreta, pelo contrário, nos fazia, um espiritual é aquele que enxerga a vida concreta na sua realidade mesmo, na sua concretude, vê o sofrido com sensibilidade, não com indiferença, né? E não apenas como quem vai orar por ele e despedi-lo de mãos e barriga vazia, como Tiago condena lá na sua epístola, né? E aquela epístola de Tiago que é o símbolo da liderança dessa igreja de Jerusalém, né? E aí eu vou me lembrar de um outro avivamento que aconteceu recentemente também, que não foi chamado de avivamento pela grande maioria das pessoas,
que não teve esse holofote todo, essa mídia toda, mas que eu me identifico muito mais com esse avivamento do que com esse primeiro aí que eu citei. Você ouviu falar recentemente do avivamento de Haia, na Holanda? Pois é, Haia é uma cidade da Holanda onde fica o Tribunal Penal de Haia, que é muito importante e tal. E na Holanda, recentemente, houve um movimento muito interessante, né? Na Holanda, que é um país que as pessoas criticam, que abriu mão da fé. Pessoal esse aí que fica falando mal da Europa, que o cristianismo da Europa acabou, que se esvaziou, que ficou frio e tal. E as pessoas não entendem nada de um avivamento que não seja dualista, né? E aí criticam isso. Mas na cidade de Haia, né, a Holanda tem uma lei de que uma pessoa ela não pode ser deportada do país se ela estiver durante uma celebração religiosa. E numa igreja lá em Haia, uma família de armênios entrou nessa igreja no momento de culto normal, né, lá da igreja, e essa família era uma família de pessoas pobres, né, pessoas que nem da Holanda eram, e que elas tiveram a ordem de serem deportadas para a Armênia. E voltando para a Armênia, elas teriam uma situação humanitária terrível e corriam risco, inclusive, de morte se elas fossem deportadas para lá. E aquela igreja, sabendo desse caso, sabendo dessa realidade, quando eles foram para lá, e sabendo da lei, inclusive, resolveram que aquele culto ele não teria fim enquanto aquela situação ela não tivesse um outro desfecho. E aí deram continuidade ao culto e prolongaram, e prolongaram, e prolongaram, e prolongaram. E chegou um momento que foi feito rodízio de pregadores naquele culto, rodízio de pastores. Pastores de outros lugares do país foram para lá, pastores de outros lugares da Europa foram para lá, pastores de outras denominações foram para lá para não permitir que o culto parasse e que aquela família fosse presa e deportada para a Armênia. Consequência, o culto durou 96 dias até que a solução foi dada para aquela família, ela não foi deportada e permaneceu lá na Holanda, e aí sim o culto chegou ao final. Ou seja, não foi um movimento midiático, não teve holofote, não foi apenas êxtase e frenesi para quem estava lá dentro, não foi para o seu deleite pessoal, mas para o serviço de uma família necessitada e que foi um serviço de fato para fazer o bem numa família, numa única família, né? E que aquela família, enfim, pôde ficar no país e ser abençoada por aquele ato que aquela igreja fez. E por que que isso não foi chamado de avivamento, né? Essa que é a pulga que deveria estar atrás das nossas orelhas. Lembrando que eu faço uma aposta com você, viu? Eu faço uma aposta com você. Eu garanto para você que daqui a pouquinho, talvez entre o intervalo em que eu estou gravando esse vídeo e estreando aqui no canal, vai ter pastores do Brasil indo lá para os Estados Unidos para aprender a reproduzir aqui esse movimento, porque eles são desses. Eles fazem isso. Eles querem aprender com movimentos de outros lugares para reproduzir aqui no Brasil. Porque a sensibilidade já foi de tal maneira que eles não são capazes de produzir vida, de produzir coisa nova. Eles apenas importam e tentam dar certo aqui também. E é claro que nunca dá, né? Que nunca dá certo, né? Eu aposto para você como vai ter pastor indo para lá. Não os pastores que estão com o povo no dia a dia, na realidade, que estão lá cuidando do necessitado, que estão lá tendo que arrumar cesta básica para pessoas que não têm o que comer. Esses não têm condição de viajar para os Estados Unidos para ver movimento, seja lá qual for, né? Mas alguns privilegiados certamente daqui a pouco vão começar a ir para lá, se é que já não estão indo, né? Para aprender alguma coisa para colocar nas suas igrejas. Porque a igreja no Brasil também tem essa marca. Ela precisa sempre de eventos, sempre de uma injeção de adrenalina para jogar o ânimo lá em cima, e aí dura lá um fim de semana, um movimento, um culto, e aí na semana seguinte, quando já estão desanimados, precisam de outra injeção, de outro evento, de outro pregador, de outro cantor, porque e assim
vive muito da igreja no Brasil, como um eletrocardiograma, né? Com picos para cima, depois cai, toma outro pico para cima e assim vai. E aí ninguém aguenta mais essa espiritualidade tóxica. Enfim, era isso que eu tinha para dizer. Claro que outras coisas vão acontecer, né? E a gente pode falar mais. Obrigado, Léo, pela sugestão. Um abraço para você. Continue aí com o seu trabalho, que é muito legal, muito pertinente. Quem quiser apoiar, apoie lá. E você também pode mandar sugestão, pergunta para cá, que a gente, dependendo, grava um vídeo falando a respeito. Inscreva-se aí no canal, hein, gente? Não vale ficar só assistindo e não se inscrever e dar essa moral pra gente aí, tá? Tchau, um abraço, até a próxima.